Muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos quase no final desta viagem, deste autoconhecimento, usando o GPS, usando as ferramentas que irão literalmente potencializar a sua vida pessoal, a sua vida profissional. Isso é muito bom porque você vai não só se autoajudar, mas consequentemente você irá ajudar muitas pessoas. Então, nós falamos que podemos resumir os objetivos da avaliação do GPS como identificar pontos de melhorias para que o colaborador ou a equipe em questão consiga alcançar performance ainda mais eficiente. Ou seja, estamos falando de produtividade com qualidade, tanto na vida pessoal como também na vida profissional. Isso é importante, então, você entender. Observar quais são os pontos fortes de cada colaborador de uma equipe, isso é muito importante. Agora, como você irá avaliar os pontos fortes ou fracos, né? Ou os pontos a serem melhorados, melhor dizendo, se você não tem um GPS, se você não estudou perfil comportamental com base na intuição, a intuição pode falhar, sabia disso? A intuição pode falhar e feio. Conheço muitos profissionais que trabalham com base na intuição. E a intuição, às vezes, não funciona a 100%. Na verdade, nada é 100%. Mas se você usa a intuição e você usa ferramentas adequadas, a probabilidade de erros é bem menor. Então, gerar oportunidade de treinamento e mudanças dentro da organização para melhorar o desempenho e resultado, isso é uma função de todos os colaboradores. Eu digo o seguinte, que a empresa, muitas das vezes, é como um barco, um grande barco, em que alguém está na ponta, outro está no meio e alguns estão lá atrás, mas o barco é o mesmo. Aí, de repente, a ponta do barco, por algum motivo, bateu em uma pedra e houve um acidente e fura e começa a entrar água. Então, aquele que está lá na ponta começa a pedir ajuda. Por favor, pessoal, me ajudem. Entrou água no barco aqui na ponta. Temos que tirar essa água, temos que consertar. Aquele que está lá atrás do barco, na popa do barco, diz, eu não estou nem aí, isso é problema dele, não é o meu departamento, isso não é função minha. Então, automaticamente, isto é como um tiro no pé, porque o barco vai afundar e todos naufragarão. Então, muitas das vezes, pela falta do autoconhecimento, do perfil comportamental, do uso do GPS, a falta de orientação, do autoconhecimento, conhecimento também dos outros colaboradores da equipe, muitos possuem esta postura. Só que o barco vai afundar e todos irão se afogar. É uma questão de inteligência. Mas, lamentavelmente, o que mais se vê dentro das organizações são colaboradores com esta mentalidade, padrão mental, padrão de autodestruição, autossabotagem, padrão mental equivocado e, na verdade, o todo sofre justamente por causa destes padrões que existem muitas das vezes dentro da organização. Então, é importante você entender isso. Documentário histórico de desempenho de cada profissional para feedback. Feedback. Gente, comunicação. Este é um dos grandes problemas na família, indivíduos e principalmente dentro das empresas. Comunicação não assertiva. Comunicação truncada, as pessoas não se comunicam. Por que, por exemplo, existe fofoca dentro das organizações? A fofoca existe por falta de comunicação. E por não haver comunicação, as pessoas começam a deduzir.
e começam a inventar coisas, lembra que eu falei na outra aula, conversas internas, elas começam a pensar demais internamente, a deduzir demais, porque a comunicação está truncada. Feedback é importante, dar feedback, colher feedback, ouvir as pessoas. Quantas famílias se destroem porque a comunicação não é assertiva? Chega uma certa fase da vida, o cônjuge começa a deduzir o que o outro está pensando, filhos com os pais, pais com os filhos, e automaticamente a família começa a deduzir, só que deduzem coisas que não são verdadeiras. E ao deduzir, os pensamentos negativos intrusivos começam a funcionar. E o subconsciente não sabe a realidade entre o real e o imaginário. Olha que coisa doida. Olha a treta. E olha só que problema. Por quê? Justamente pela falta de comunicação. Então, a comunicação é importante, feedback é importante. Outra coisa, promoções, análise de planos, de cargos, salários, aumentar o engajamento dos profissionais, prevenir alta rotatividade de colaboradores. Pessoal, tem empresas que as pessoas entram e saem como se estivessem trocando de roupas. Pessoas entram e saem como se entrassem no restaurante e saíssem. Justamente porque, pela falta desta assertividade no perfil comportamental, o estudo comportamental de cada indivíduo e, consequentemente, a autoavaliação personal da persona. Então, esta ferramenta, o GPS, ele vai, na verdade, ajudar o desempenho e a avaliação do indivíduo e, consequentemente, do todo, da equipe como um todo. Enfim, quais os benefícios da avaliação do GPS? É importante que você entenda os benefícios. É importante que você entenda que esses benefícios são duradouros. Primeiro, proporcionar conhecimento. Uau! Um dos principais benefícios da avaliação do GPS é o conhecimento que esta ferramenta proporciona para os próprios colaboradores. As pessoas precisam de retorno sobre suas atividades para saber o que manter e o que deve ser mudado. Então, se você não usa a ferramenta GPS, se você caminha, como eu acabei de mencionar, com base na intuição, automaticamente você vai se perder no meio do caminho. Eu, por exemplo, sou piloto de avião, eu gosto muito de voar. E voar é um dos meus hobbies. E uma das ferramentas, assim, imprescindível na aviação é o GPS. Porque o GPS te leva ao seu destino. Por mais que tenha vento contrário, vento de través, vento cruzado, o GPS ele vai dizer, olha, você está perdendo a proa, você está perdendo o rumo do seu propósito, você não está indo em direção ao seu propósito de vida. O GPS serve para dar um norte. Por isso o nome GPS. Para a vida pessoal, profissional, aplicando os perfis comportamentais, exercitando, fazendo o exercício, o autoconhecimento, analisando quais pontos precisam serem melhorados, lembrando que não existem pontos negativos, mas sim pontos a serem melhorados. E como você fará isso se não se autoconhece? Se você não estuda o perfil comportamental das pessoas? Se você não sabe para onde vai? E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então o GPS é para dar uma direção com clareza, para potencializar seu propósito de vida. Eu sei que propósito, na cabeça de algumas pessoas, é algo muito distante. Propósito é ser alguém famoso, mega multibilionário. Propósito não é só isso. Propósito é um todo. Propósito é você subir degrau por degrau na vida, pessoal, profissional.
subir, aumentar a sua conexão com Deus, exercitando o seu espírito, a espiritualidade, entendendo as emoções, a psique, tendo gestão dessa inteligência tão poderosa que são as emoções, quebrando gatilhos, rompendo paradigmas, saindo da caixa, e entender que existe, como eu mencionei, um céu azul sem turbulência. Então o GPS é para isso. Ele não vai ditar as regras, não, mas ele vai te dar um norte. E é importante você entender e aplicar estas ferramentas no seu dia a dia, junto com o e-book e com a planilha, onde estão os 4 perfis em que você poderá aplicar, repetindo, na sua vida pessoal e, consequentemente, na sua família e no ambiente de trabalho. Então, proporcionar o quê? Proporcionar conhecimento. As pessoas precisam de retorno. A segunda coisa que o GPS gera e causa benefício, fundamentar decisões. Então, os dados de desempenho fornecidos pelas avaliações nos períodos da empresa, porque toda empresa, todo indivíduo, de tempo em tempo, precisa passar por esse processo de autoavaliação, são insumos poderosos para decisões sobre pessoas, como promoções, recolocá-las em uma determinada função, mudar de função, ou realocações. O GPS é para isso, para ajudar a fundamentar decisões, principalmente decisões que você tem que correr quase que risco zero. É importante você entender isso. A terceira coisa que o GPS causa de benefício é promover transparência. O feedback é indispensável no processo de avaliação, de forma que ela já é um estímulo para que esse retorno aconteça. Mesmo que o líder da equipe, o colaborador, supervisor, gerente, diretor, não tenha esta iniciativa. Muitas empresas, o diretor, o presidente, às vezes é ruim de feedback. Então as pessoas que estão abaixo desses diretores também se tornam ruins de feedback. Por quê? Cada semente gera segundo a sua espécie. Mas é importante você se lembrar de um ponto que eu vou citar aqui. O diretor, o presidente, ele pode ser ruim de feedback, mas lembre-se, ele é o diretor. Entendeu? Você é um colaborador. Então comece somando, comece multiplicando, comece potencializando, comece dando feedback, comece fazendo perguntas, até porque não existem perguntas bobas, tem bobo que não pergunta. Então faça perguntas. Comece a mudar o ambiente de trabalho, mudando, quebrando paradigmas e potencializando as pessoas que estão à sua volta, usando o GPS como direção e, claro, como norte. Então, ele promove a transparência. Isso é muito importante. A quarta coisa que o GPS faz, ele traz um norte, nortear o desenvolvimento. Você como indivíduo, como equipe, você não pode correr para qualquer lugar. Força sem direção é poder sem controle. Então não adianta nada a energia de querer fazer, mas não sabe como e nem para onde ir. Então o GPS ajuda muito no desenvolvimento humano, mas também ajuda como um todo a equipe. O indivíduo como persona. Então os dados sobre desempenho são insumos, como eu disse, para programas de desenvolvimento, sejam a níveis de equipe, como também treinamentos a níveis individuais. Não tem como separar o indivíduo, a pessoa, trabalha em casa, que sai nos finais de semana, com o indivíduo que trabalha na empresa. Uma hora isso vai se mesclar e vai explodir tudo. Vai se misturar e vai explodir tudo. Por quê? Justamente por falta desta percepção, desta inteligência emocional
e saber pôr cada ponto em seu lugar e cada vírgula em seu lugar. É importante você trabalhar com isso. Então, é possibilitar uma atuação estratégica. Então, todos esses benefícios caminham em um mesmo sentido, ou seja, atuação com estratégias. Atuações e estratégias caminham juntas. Ação, mas com estratégia. É importante que você entenda que o GPS vem para potencializar, para maximizar o indivíduo, mas, consequentemente, a equipe. E, concluindo, a autoavaliação. Nesse tipo de avaliação de desempenho, assim como o próprio nome já diz, o colaborador faz a sua própria análise, respondendo a perguntas e fazendo os exercícios. Tanto na equipe como no indivíduo. Se você adquiriu esta ferramenta para o autoconhecimento, parabéns. Você deve fazer os exercícios, você deve responder as perguntas, porque o subconsciente, ele responde e ele aprende com imagens. Está aí a grande sacada. Por que eu gravei esses vídeos? Para que quando você esteja lendo o e-book, fazendo as perguntas, respondendo os questionários, fazendo lá, respondendo, colocando os números nos gráficos lá dentro do perfil comportamental na planilha. E assistindo e ouvindo as aulas, o seu subconsciente capta. Porque o subconsciente, ele capta imagem e palavras. Isso vai para o seu subconsciente. Isso potencializa você como indivíduo. E você vai muito mais rápido para o seu destino e para o seu propósito. Gente, espero que você tenha aprendido, aplique os exercícios, e espero que você tenha aprendido e praticado dia após dia, não só na sua vida, mas que você também, a partir de hoje, aplique na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional. Ok? Um grande abraço e fiquem atentos porque vem mais novidades para você buscar essa potencialização do autoconhecimento através de uma mente, mas de uma mente vencedora. Te espero.